quê? Porque ele tinha bem aqui, ó, o AN mais 1 é AN mais 2 vezes o N. Então, ele está dependendo do termo anterior. Agora, volta para o exemplo lá do exercício. Nessa sequência aqui, eu preciso do termo anterior? Eu preciso saber um termo antes para resolver, para escrever cada termo? Eu não sei porquê, mas acho que não, mas não sei lhe explicar. Tá certo. Não sabe A dizer senhora já explicar? falou que não precisa. Não preciso. Olha aqui por quê. Ele diz, escreva, faça as contas e escreva os 5 primeiros. Bora escrever quem é o A1. Para eu achar o A1, o N não é igual a 1? Então, joga bem aqui nessa fórmula. Onde tiver N, joga o 1. Fica A1 igual a 2 vezes 2 elevado a 1 menos 1. 2 elevado a 1 é 2, menos 1 dá 1. Achei o A1. Eu quero o A2. Quem é o A2? Já tem gente chegando na sala? Quem é o A2? É quando o N é igual a 2. E se eu jogar bem aqui, vai ficar A2 é 2 elevado a 2 menos 1. 2 elevado ao quadrado dá 4. 4 menos 1 dá 3. Quem é o A3? É quando o N é igual a 3. Então, vai ficar que o A3 é 2 elevado à terceira menos 1. 2 elevado à terceira é 8, menos 1 dá 7. Aí eu te pergunto, para cada um desses, eu precisei saber quem tinha dado na operação anterior? Hein? Não, porque você Não, já tem então o valor de N aí, né? só foi o valor de N, então eu não precisava. Então, ele não depende do termo anterior. Aí vocês vão fazer o restante. Olha. Por enquanto está dando 1, 3, 7. Aí vocês vão achar o A4 e o A5. Tá? Dever de casa. Deixa eu ver qual é a segunda questão, se ainda é construção de sequência. Mesma coisa. Ah, não. A sequência tal, termo geral, não é. Nenhuma. Eu vou copiar a 2 e a 3 logo, porque elas não são ainda PA, elas são construção de sequência. Olha só. Agora, reparem, essa segunda questão, se ela precisa do termo anterior ou não. Ela precisa? Hein? Pensem só o seguinte, quando eu fazer essa pergunta,
pensei assim, eu quero achar o A10. Então, eu vou jogar N igual a 10. Vai ficar 10 mais 2 vezes 10 mais 2. Então, não precisei do A9, nem apareceu o A9 ali. Então, não preciso. Entendeu? Ela não é uma sequência que precise de termos anteriores. Construam aí esses 4 primeiros termos. Eu quero que alguém me dê a resposta logo do que seriam esses 4 primeiros termos da sequência. Alguém está fazendo aí? Conseguiram fazer? Olha aqui, a sequência ela é assim, a N, a ordem da sequência, ou chamado termo geral, né? O termo geral é uma expressão que a gente usa para achar qualquer termo dentro da sequência. A N vai ser N mais 2, que multiplica N mais 2. Como ele quer os 4 primeiros, então, primeiro, N igual a 1. Eu tenho A1, é 1 mais 2 vezes 1 mais 2. O meu A1 vai ser 1 mais 2 vezes 3. Então, A1 é igual a 7. Tá? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Você, hein? Não entendi, não. A minha tinha dado 9. Como eu quero os 4 primeiros termos, então eu vou jogar para N igual a 1, para N igual a 2, para N igual a 3 e para N igual a 4. Eu quero só os 4 primeiros. Quando eu joguei o N igual a 1, joga aqui, ó. Nesse valor de N aqui da fórmula, jogo 1. Entendeu? Jogando 1 fica A1, então quer dizer que ele me dá o primeiro termo. É 1 mais 2 vezes 1 mais 2. Dá 3, 2 vezes 3, 6, 6 mais 1, 7. Eu já descobri meu erro aqui. Para N igual a 2, ficou A2, é... Professora, Foi. essa primeira resolução, o valor de N sempre vai ser 1, né? Até Para que a essa, questão diga que não seja, é isso? até que... Porque, olha aqui, vocês vão ver que aqui, A1, se eu jogar o 1, eu tenho A1, eu tenho o primeiro. Mas se tivesse assim, olha, a N menos 1 igual a N, eu podia jogar 1 aqui? Não. Porque se eu jogasse 1, quanto dava? Se eu jogasse N igual a 1, ficaria o A, 1 menos 1 é o A0. Eu tenho A0 na minha sequência? Eu posso começar com A0. Quem seria o A0? O A1 é o primeiro termo, A2 é o segundo. Quem é o A0? Não tem, não existe A0. Então, por isso, eu não posso jogar, nesse caso aqui, o N igual a 1. Eu tenho que jogar N igual a 2, porque, olha, 2 menos 1 dá 2, dá 1. Aí ele servia. Entendeu?
Entendi. Então, agora joguem um 2 nessa sequência aqui. Então, A2 é... Aqui dá 5. Dez mais 2, 12. Façam esses daqui, me dê um resultado. Acharam o resultado? A3 seria 3, porque no lugar do N eu estou jogando 3, mais 2 vezes 3, mais 2. Seria 3, 2 vezes 5. Bem aqui, desculpa, bem aqui eu errei, gente. Aqui é um 2, né? Professora, quase que eu fico doida, porque eu tinha feito o meu e não tinha tanto isso. Eu fiquei com vergonha de questionar. Pois questione, porque eu digo, peraí, tem alguma coisa errada aqui, é o 2. Eu fico Aqui aqui o A, falando com Deus, eu digo, meu Deus, isso não entra na minha cabeça. Quando eu penso que acertei, eu errei. ai, ai. Quem seria o A4? Acertou aí o A3? Eu nem fiz, porque eu estava empacada no A2 ainda, tentando achar o meu erro. O A4 vai ser 4, mais 2 vezes 6. 12 com 6, 16. Então, está aqui a sequência. A sequência ela é 7, 10, 13, 16. Os 4 primeiros termos. Certo? A segunda questão, a segunda não, a terceira, ela vai ser assim: determine o quinto termo. Mas olha só, é o que eu coloco. Ele quer o A5 numa sequência onde o A1 é 20 e o A e 3A N mais 1 é igual a N. Aí eu pergunto, será que eu posso aqui? Porque, olha, aqui se eu quisesse achar o A10, eu não jogava o N igual a 10, dessa questão 2. Eu não podia fazer isso? Hein? Eu não podia achar o A5 sem passar pelo A4? Podia, Madalena? Na questão 2, Na podia. Agora, questão acho que 2. nessa 3 aí, eu acho que não pode, não. Pois é, nessa não pode, porque ele está dependendo do termo anterior. Quer ver? Quem seria o A5? Que é o que ele está pedindo. O meu A5 seria 2 vezes A4 mais 1 igual a A4.
Meu N é 5, né? Meu N é 4 para eu achar o A5. Ó, o 4 para eu achar o A5. Porque ficaria 3A5 igual a A4. Mas eu não tenho A4. Então, eu não posso achar o A5 agora. Eu vou ter que ter o A4. Estão entendendo? Então, eu vou Também, construir... e também a gente não tem o A4, vai começar do 1, né? Do O A1. 1, que eu já tenho é 1. Então, para n igual a 1, olha aqui como fica. 3A1 mais 1 igual a 1. Então, vai ficar 3A2 igual o A1. E o A1 não é 20. Ele já deu lá. Então, meu A2 é 20 sobre 3. Agora, para n igual a 2, fica 3A2 mais 1 igual a 2. Então, vai ficar 3A3. Quem é o A2? É 20 sobre 3. Passa esse 3 para cá e volta tudo. Fica aqui o A3 é igual a 20 sobre 9. Para n igual a 3. Para ficar 9 aí, ficou tipo 3 vezes 3 dá 9, foi uma multiplicação. Multipliquei com esse 3, deu 9. Depois eu volto dividindo tudo. Sabe por que eu faço isso, Madalena? Para não ficar assim, olha, que o A3 é o A20, é 20 sobre 3, sobre 3. Porque eu ia passar o 3 dividindo, não ia? Esse 3 aqui eu ia ter que dividir. Aí conserva a primeira, multiplica a segunda. Não faço isso, não. É tolice. Eu passo o 3 que está aqui dividindo, eu passo para cá multiplicando e volto ele dividindo. Vira 9. Entendeu? 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 Entendi, mas eu ainda tô tonta ainda. Por que que a gente fica tonto quando a gente pensa muito, professor? Os neurônios ficam agitados. Olha aqui, 3 vezes o A3. Olha aqui, ó. 3A4 igual a 20 sobre 9. Passo o 9 para cá, não vai ficar 27? Passando o 9 para cá, não fica 27? Aí eu volto ele dividindo, fica 20 sobre 27. Aqui eu posso agora achar que daqui eu jogo para cá para ter o meu A5. 3A5 é 20 sobre 27. O que eu faço com esse 27? Multiplico aqui, dá 81, e passo dividindo. O A5 é 20 sobre 81. Entenderam? Deu para entender? Entendi que isso vai ser bem difícil. Não pensa assim, Madalena. Não pensa assim que vai ser difícil, não. Porque também eu vou perguntar e eu quero que sejam francos comigo.
Vocês pegaram esse material antes? Professora, eu imprimi o meu ontem e eu estou olhando junto hoje com a senhora. Olhando. Olhando é uma coisa, estou perguntando assim, estudar esse material antes? Eu, sinceramente, não, porque eu olhei pelo WhatsApp, né, lá quando a gente abre, mas eu não entendi nada. Se vocês não olharam o material, eu acredito que vocês nem viram a aula dela. Não, mas eu falei logo no início, quando eu abri, que eu só vi a apresentação dela. Ela apresentou 2 vídeos, um de apresentação dela, aí o outro eu não abri, porque eu estava sem internet. É bom que a Madalena é sincera. A gente tem que ser, porque eu dizer para a senhora que eu assisti, que eu vi, a senhora sabe nada, tá aí que a gente não viu, que eu não estou entendendo nada. Mas eu vou me alinhar. Professora, eu fiz a impressão do material assim que foi disponibilizado no grupo, mas ontem que eu comecei a dar uma avaliada e sobre naquela figura eu coloquei os números corretos sobre os números naturais e os inteiros. Sua pesquisa gerou o seguinte resultado. Mas só que eu coloquei na sequência errada. E eu também não assisti os vídeos dela. Pois é, mas tem que assistir. Tem que assistir, tem que acompanhar o material desde o início. Entendeu? Bora ver aqui. Aqui ele dá uns tipos de sequência. Quando é uma sequência crescente, ela vai crescendo, A1, A2, vai crescendo. Decrescente, crescente. Aí ele dá cada explicação dessa. Tá? Constante, quando todos os termos são iguais. E aí a gente vai entrar em PA. Tá? PA. Professora, só uma dúvida. No nivelamento, a gente não chegou a usar aritmética. Os assuntos anteriores até que consegui lembrar lá do nivelamento, mas aritmética não, né? Progressão aritmética não. Ele é um assunto novo daqui. Por isso que eu digo, tem que ter atenção agora. Uhum. Entendeu? E assim, por exemplo, o assunto anterior, eu consegui lembrar algumas coisas que a senhora deu lá no nivelamento que facilita muito. Foi fundamental o nivelamento para nós. Pois Porque embora que a gente fez o ensino médio, mas a gente tem muita gente aqui que tem muitos anos sem estudar, né? Então é fundamental. Sim. Agora, eu te digo, esse assunto ele já é do ensino médio mesmo. E tem que prestar atenção, porque ele vai exigir fração, ele vai exigir números decimais, operação com sinais diferentes, aquela parte que foi dada no nivelamento, entendeu? Mas a gente vai tentar fazer com bem calmo. Vai ser marcada uma outra aula, eu já quero marcar com vocês, porque eu não quero ficar só nessas aulas do sábado, entendeu? Progressão aritmética. Toda vez que a gente falar em progressão aritmética, a gente tem que ter a ideia que ele está somando ou subtraindo um valor. Tá? Então, a gente diz que é progressão aritmética toda sequência onde, a partir do primeiro termo, o termo da frente é o termo anterior somado a uma razão, ao número fixo que a gente chama de razão. Foi o que ele disse aqui, que tu tens o A1, que é A, o A1, o AN mais 1, que é o próximo, é o termo anterior mais uma razão. Aqui seria o termo anterior mais a razão. Então, se o primeiro é A, o segundo é A mais R, o terceiro é A mais 2R, o quarto é A mais 3R, o quinto é A mais 4R, sempre a soma mais R, né? A soma de R's. Então, a gente diz assim, chama-se razão de uma PA a seguinte definição, que a razão vai ser o termo anterior, o termo da frente menos o de trás. Bora ver aqui no exemplo. Se eu olhar, eu estou somando 2 a cada um deles. Olha.
menos 10, mais 2, menos 8, mais 2, menos 6, mais 2, e vai embora. Então, essa PA ela é crescente, porque ela está indo para zero, positivos, né? 0, aí depois 1, 2, 4, e vai embora. Aqui, a razão é menos 2, porque eu estou tirando 2, olha. 10, menos 2, 8, menos 2, 6, menos 2, 4, menos 2, 2, menos 2, 0. Então, nesse caso aqui, a minha PA é decrescente. Está decrescendo, ela vai diminuindo. E nesse aqui, que a razão é 0, a PA é crescente, olha. É constante. 10 mais 0, 10 mais 0. Então, aqui eu tenho uma PA constante. Uma PA crescente aqui. E essa PA decrescente. Alguma dúvida? Alguma dúvida? O que é uma PA? Eu tenho um termo que, somado ou subtraído a um número fixo, que a gente chama de razão, dá sempre um termo à frente. Aí ele diz, olha, que a PA ela pode ser estritamente crescente, quando a razão é maior que 0. Reparem que aqui a razão é maior que 0. Aqui, razão negativa, razão menor que 0. E razão igual a 0. Então, ele classifica como crescente, decrescente e constante. O termo geral de uma PA seria essa fórmula aqui. Ó. Através dessa fórmula, eu chego a qualquer termo de uma PA. Tá? Por quê? Vou colocar bem aqui uma progressão aritmética. Olha, a progressão aritmética, ela tem a definição 1. Pela definição, o que é uma progressão aritmética? É eu achar um termo, o A2, ele é A1 mais a razão. O meu A3, ele é o A2, que é o termo anterior, mais a razão. Se eu quiser A4, ele é o termo A3 mais a razão. Aí lembra, Madalena, que eu falei tanto assim, essa sequência depende do termo anterior? Depende, pela definição, o meu AN, ele vai ser o AN menos 1, que é o que está antes dele, mais a razão. Porque sempre eu preciso de um termo anterior para somar a razão e achar o da frente. Concordam? Isso aí seria a definição de razão. Tá? Mas aí eu pego e digo assim mesmo, quem vai ser o A100? Ele vai ser o A99 mais a razão. Mas eu não tenho o A99. Então, ele vai ser o A98 mais a razão. Então, isso aí vai ficar dependendo do termo. E o termo geral, ele é algo que eu jogo um valor e eu acho qualquer um. Então, eu vou dizer que eu posso achar o termo geral pensando o seguinte. Termo geral. Eu tenho que o meu A2 é A1 mais razão. Se eu quero achar o A3,
ele não era 2 mais a razão? Mas o A2, ele está bem aqui. Ele é A1 mais R. Mais o outro R que estava. Eu substituí no lugar do A2 esse valor aqui. Então, fica A1 mais 2R. Se eu quiser achar o A4, ele é o A3 mais a razão. Mas o A3 eu já sei. Ele é A1 mais 2R mais esse R aqui. Então, ele é A1 mais 3 R's. Então, eu já estou vendo que eu preciso só do A1 e da razão. Então, se eu quero um AN, ele vai ser A1 mais... Reparem, quando aqui era 2, na frente do N, do R tinha 1. Quando aqui é 3, aqui na frente do R tem 2. Quando é 4, na frente do R tem 3. Então, quando eu quiser o N, na frente do R tem que estar N menos 1, vezes a razão. Sempre antes do termo, antes do R é o termo menos 1. Então, por exemplo, o A10, pela fórmula geral, ele é A1 mais 9R. Porque 10 menos 1, 9. Se eu quisesse o A100, ele seria o A1 mais 99R. Entenderam como é que chega na forma geral, na fórmula do termo geral? Entendeu, Madalena? Entendeu, Sueli? Manuel? Hein? Então, olha só, bora ver um exemplo. O exemplo que está lá no material da aula mesmo. Olha, o exemplo 4. Vou recortar. Material de vocês, tá? Ele diz assim, na PA, na progressão aritmética, AN, né, que é a sequência PA, vai ser 3, 7, 11, determine o 10º termo. Então, aqui a PA, ela tem 3, 7, 11 e vai embora. Ele quer saber quem é o A10. Eu quero a participação de vocês agora. Olha aí, me diz quem é o primeiro termo da sequência. Quem é o primeiro termo dessa sequência? Bora, falem. Falem ou escrevam. Quem é o primeiro termo dessa sequência? Tem alguém aí? É o 3, professora? Agora, primeiro termo A1 é igual a 3. Quem é a razão? De quanto em quanto essa PA, ela é crescente ou decrescente? Crescente. Crescente. E a Sueli já respondeu.
E ela está crescendo de 4 em 4, né? Olha, 3 mais 4, 7. 7 mais 4, 11. Então, a razão é igual a 4. Se ele quer o A9, o A9 não, ele quer o A10, vocês concordam que vai ser o A1 mais 9 R's? Concordam com isso? Por causa dessa fórmula aqui, ó, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Mas eu não preciso ficar gravando isso, basta eu pensar assim, ele é A1 mais 9R. 9 com mais 1, 10. A soma desses índices, desse valor aqui, tem que dar esse índice do primeiro. Então, vai ficar que o A10 é igual a 3 mais 9 vezes 4. O A10 é igual a 3 mais 36. O A10 é igual a 39. Ah, professora, mas eu podia pegar e ir somando. 11 mais 4, 15, 15 mais 4, 19, 19 mais 4, 23, e vai embora, até chegar no 10º. Pode. Mas se ele pedisse o A100, tu terias toda essa paciência para achar o A100? Entendeu? Então, o termo geral, ele vai buscar mesmo o valor que eu quero. Depois de tanto senhora explicar, eu consegui entender nessa. Que bom. Mas sabe o que é? Prestar atenção, rever matéria. Olha, outra questão aqui. Vai ter exercício que vai ficar para vocês, porque eu vou ficar resolvendo as questões aqui, os exemplos. Você não tem ideia quanto eu trabalho, gente. A gente está acabando de conversar aqui. A quantidade de trabalho que tem cada professor é muito. Olha só, se as eleições para presidente continuarem a ocorrer a cada 4 anos, então em que ano ocorrerá a 20ª eleição a partir de 2006? A gente nem pensa que é uma PA, né? Então, bora pensar o seguinte. Eu teria 2006, aí depois 2006 com mais 4, 2010, até um A20, ele quer a 20ª. Então, esse aqui seria o A1. A1 igual a 2006, ele quer o A20. E a razão é igual a 4, porque ele diz que de 4 em 4 tem eleição. Então, o A20, a 20ª eleição, seria o A1 mais 19 vezes o R. 19 com 1 dá 20. Então, o A20 seria o 2006 mais 19 vezes 4. O A20 seria 2006 mais 9 vezes 4, 36, vão 3, 4, 3, 7, né? Então, o A20 seria em 2086.
e 2. Certo? Aqui é o exemplo 5 do material. Alguma dúvida? Para mim, não. Deu para me entender agora. Sempre Nenhuma dúvida. por exemplo, se a gente aplicar a fórmula, né? Se eu quero encontrar o A20, aí eu Sim. vou colocar o valor do A1 mais o antecessor, que seria o 19, o antecessor de 20, vezes como é que se diz? Esse R é o quê? A razão, que é a diferença de um para o outro, lá na sequência. A diferença do que está na frente pelo de trás. Uhum. Tá? Entendi agora. Tinha Tem hora que eu estava me material, perdendo que eu não entendia onde aparecia esse número, agora eu já achei. agora eu vou botar uma fórmula para vocês que não tem aqui. Tá? Não tem aqui. Acho que vocês vão ver que vai ser uma ferramenta e tanto. É quando eu tenho uma PA, mas essa PA ela não está o A1. Eu desconheço o A1. Ele me dá um A8, me pede um A20. Aí, poxa, eu não tenho A1. Como é que eu vou fazer se eu não tenho A1? Tá? Como ele quer o A20 e eu tenho só o A8, então basta eu pegar 20 menos 8, 12, vezes a razão. Entenderam? Toda vez o índice daqui, com este aqui, tem que dar esse. Porque às vezes ele não te dá o A1. Ele não dá o A1. Ele quer, aí para não armar sistema e tudo, eu achei essa fórmula. Então, por exemplo, se ele tivesse assim, ele diz que é uma PA. O A1 ele não tem. Aí ele te dá, deixa eu ver, o 7. E quer o A40. Como é que vai ficar o A40? Hein? Como é que vai ficar? Quem é o A40? É o A17 mais 40 menos 17, 23 R. Isso aqui vocês não vão ver em livro. Não sei por que eles colocam, acho que para fazer com que o aluno estude sistema. Entendeu? Aqui é quando eu não tenho A1, mas eu posso achar o termo que eu quero, reconhecendo só um dos termos da PA e sabendo a razão, né? Eu tenho que saber a razão. A razão é. Aí, olhem só. Algumas propriedades, né, de PA. Os termos equidistantes, o que ele quer dizer? Que quando eu tenho termos equidistantes, é distantes da extremidade. Por exemplo, nessa sequência aqui, que eu fiz, que estava aqui, ó, para construir aqui.
Digamos que eu tenho aqui a PA 3, 7, 11, 15, 19, 23. Se eu verificar os termos equidistantes, olha, esse é equidistante a esse. Por quê? Porque eles estão na mesma posição em relação às extremidades. Eles são os primeiros da extremidade. Esse é equidistante a esse. Ele é o segundo da extremidade, é que também é o segundo da extremidade. E esse é equidistante a este. Então, o que acontece com esses termos equidistantes? Ele diz o seguinte: considere uma PA de N termos, 2 termos são chamados equidistantes dos extremos, se o número de termos que pertencem a um deles é igual ao número que sucede a outro. Quer dizer, quando eu tenho aqui o 11 e o 15 são equidistantes, por quê? Porque faltam 2 termos para ele chegar, e aqui 2 termos para ele chegar ao último. Então, por isso que eles são equidistantes. As propriedades que aconselha, né? A soma dos termos equidistantes dos extremos é sempre igual à soma dos extremos. Olha aqui. Se eu somar 3 com 23, 3 mais 23, dá 26. Se eu somar 7 com 19, dá 26. 11 com 15, dá 26. Entendeu? Então, tudo está dando a soma dos termos equidistantes, está sendo igual à soma dos extremos. Entenderam? Isso é a propriedade. Outra propriedade. Cada termo da PA é a média aritmética dos termos anteriores e posteriores. Se eu somar o anterior e posterior, o termo... Se eu pegar aqui, ó, o 17, o 7 é a soma do 3, que é o anterior, mais o 11, que é o posterior, dividido por 2. Isso aqui é 14 sobre 2, que dá 7. Então, isso também é uma propriedade. Se eu tenho aqui A1, A2 e A3, eu posso dizer que o meu A2, ele é A1 mais A3 dividido por 2. O termo do meio é a média aritmética dos seus termos anteriores e posterior. Tá? Reparem que tudo é só olhando lá a apostila. São os 5 primeiros. Termine, eu vou fazer essa questão aqui para vocês. Olha,
ele diz que o A6, exemplo 6, A1, a PA, né? A PA, ela é A1 menos 1, 3, 2 e 5. Aí ele quer o A1, o A3 e o A5. Se eu tenho que... Eu tenho aqui A1 menos 1, o A3, o 2 e o A5. Vocês concordam que esses termos aqui são os extremos e que esses aqui são equidistantes? Por quê? Porque ele é o segundo depois do primeiro, ele é o segundo antes do último. Ele é o primeiro antes do primeiro e primeiro antes do último. Então, eu sei que o A1 mais o A5 é igual a menos 1 mais 2. Por quê? Porque a soma dos extremos é igual à soma dos termos equidistantes. Eu já sei que o A1 mais o A5 é igual a 1. Só que eu não sei quem é o A1 e nem quem é o A5. Então, não posso resolver. Guarda aqui. Bem aqui não tem um 3. 3, ele não está entre dois números, o anterior e o posterior. Posso dizer que o A3, ele é o A2 mais o A4 dividido por 2. Então, o meu A3, ele é o menos 1 mais 2 dividido por 2. Então, ele vai dar 1 sobre 2. Achei aqui. Se eu pegar o A3, esse aqui é o A4. Se eu pegar o A4 e usar a regra do termo médio, ele está no meio. Então, ele é o A3 mais o A5 dividido por 2. Para ver que está certo, basta tu pegar, olha, 2 mais 4, 6, dividido por 2 dá 3. 3 mais 5, 4, 8, dividido por 2 dá 4. Então, o meu A4, ele é 2. Passa esse 2 para cá, multiplicando. O A3 é 1 sobre 2, mais o A5 que eu não sei ainda. Então, isso aqui dá 4. Passa esse meio para cá, menos meio. É igual a 5. Então, o A5 vai ser 8 menos 1, 7 sobre 2. E aí, para eu achar o A1, eu volto para cá. Ele é 1 menos o A5. Então, o A1 vai ser 1 menos 7 sobre 2. O A1 vai ser 2. 2 vezes 1 é 2, menos 7, menos 5 sobre 2. Está aqui. Os três valores que ele queria. Usei a propriedade 2, propriedade 2,
propriedade 1. E aqui a propriedade 2. Alguma dúvida? Hein? Está terminando, hein? Propriedade 2. Essa foi babado? Foi. É muita continha, entendeu? Muita conta. É muita conta. Deixa eu ver aqui o que tem ainda. Aqui os cálculos também que ele foi usando. Ó. Aqui ele está explicando, mas a próxima parte é a soma dos termos de uma PA. A soma dos termos de uma PA, ela vai ser SN A1 mais AN vezes N sobre 2. Eu tenho aqui, primeiro, deixa eu apagar aqui. Eu tenho primeiro o último termo e o número de termos, para eu poder ter a soma. Tá? A gente vai ver o exemplo que ele deu aqui. Quem seria o primeiro termo aqui? Quem é o meu A1? Quem é o primeiro termo? Bora, participem. Quem é o primeiro termo dessa sequência? Hein? Ele diz qual a soma dos inteiros consecutivos. Bora ver se isso é uma PA. O primeiro não é 1. Aí o segundo é 1 mais 1, 2. O terceiro é 2 mais 1. Então, sempre aqui eu estou somando 1 mais 1. Aqui mais 1. Então, aqui a razão é 1. Ele quer saber a soma dos 2005 números consecutivos. Tá? Então, vai ficar
S 2005 é igual a 1 mais vezes olha aí, substitui N, a N. O meu N aqui é 2005, porque ele quer de 1 até 2005. E o meu AINE também é 2005. Tá? Então, é só substituir aqui nessa forma. O S 2005, ele é 2006 vezes 2005 vezes 2. Aqui eu posso simplificar para ficar mais simples. Ó. 1003 vezes 2005. Aí está lá o resultado. 2 milhões e 11.015. Isso aqui vai dar. Aí. Alguma dúvida? Essa parte de PA, ela tem que estar o tempo todo alinhado. Quem é o A1, quem é a razão, tá? Para a gente poder dar continuidade. Alguma dúvida até aí? Eu quero começar a fazer os exercícios, mais coisas de PA, entendeu? Da lista, aqui começa a PA. São 14, 15, e são 24 questões. Só que está faltando, parece que a 5 e a 4 e a 5. Na questão 6, bora resolver. Calcule a razão da PA de 23 termos, cujo primeiro é 8 e o último é 74. Questão 6 aqui. O A23, ele é o A1 mais 22 R's. Concordam que seja isso? Bora, participem. Vocês concordam que o A23 é A1 mais 22 R's? Pelo que eu expliquei, aquela soma do 1 mais 22 tem que dar 23. Sim. E por que eu estou usando? Prof, eu acho que a sua internet travou. Mais 22 R's. Olha só, quem
Então, R é 66 por 22. O R é igual a 3. Então, reparem que até aqui, só no início que é PA, o resto tudo é conta. Tudo é conta que a gente tem que aprender a fazer, entendeu? Professora, faz de novo, por favor, porque travou aqui. Acho que não sei se foi minha internet. Faço, sim. Teve umas partes que congelou a senhora. Eu vou fazer recortando lá para outra página para riscar mais. Questão 6, tá? Ele diz assim: calcule a razão da PA. Então, R é o que ele quer. Com N igual a 23, porque ele tem 23 termos, onde o A1 é igual a 8, e o último termo, então, o A23, é igual a 74. É o seguinte, se ele diz que o A23 ele tem, o A23 é o A1 mais 22 R's. Por quê? Porque, pela regra, olha, 1 mais 22 dá 23. É a fórmula do termo geral. O A23 é 74, o A1 é 8, e aqui fica 22 R's. Passando 8 para cá, fica 74 menos 8, igual a 22 R. R. 22 é igual a 66. Então, R é 66 dividido para 22. Então, R é igual a 3. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não. Bora ver a sexta. A sétima agora.
Questão 7, né? Ele diz assim, sendo 47 o termo, bora colocar aqui, o A10 é igual a 47, numa PA onde a razão é 2,75, reparem que é uma razão decimal, né? Calcule o A1, ele quer o primeiro termo. Então, mais 9 vezes a razão. Concorda? 1 mais 9, 10. Então, vai ficar 47 igual a 1 mais 9 vezes 2,75. Deixa eu ver. 5 vezes 9. Dois vírgula 75 vezes 9. Então, aqui vai ficar 47 igual a 1 mais 24,75. Então, A1, esse 24,75 passa para o outro lado, vai ficar 47 menos 24,75. Então, o meu A1 é igual a 50,25. Alguma dúvida nessa questão? Tem? Por que deu 50? Eu não entendi. É realmente esse resultado aí, 50,25. Pois é, são contas. Olha aqui. 9, 2,75 vezes 9. Esquece a vírgula. 5 vezes 9, 45. 45 com 4. 7 vezes 9, 73. Com 4, 77. Vão 7. 2 vezes 9, 18. Com 7, 18 com... Não. 18. Aqui vai 6. Vai 6. 70, 67. Vão 6. 2 vezes 9, 18. Com 6, 24. Aí tem duas casas. Depois da vírgula, volto duas casas. Aqui foi o que eu fiz. Então, deu 24,75. Quando eu passar, reparem que o A1 passou para esse lado positivo, mas esse aqui também passou positivo. Só quem muda de sinal é este aqui. É como se eu passasse esse 24 para esse lado da igualdade, ficaria 47 menos 24,75 e virasse tudo. Ficaria assim, ó. Ficaria assim. Ficaria 47 menos 24,75 igual a 1. Então, A1, ele é 47 menos
24,75. Agora, como fazer essa conta? 47 menos 24,75. Reparem que aqui tem 2 casas depois da vírgula, então eu vou colocar 2 zeros aqui. E vou subtrair. 10 menos 5 dá 5. Esse aqui ficou valendo de 9. 9 menos 7 dá 2. Aqui ficou valendo de 6. 6 menos 4 dá 6. Espera aí, deixa eu ver se a conta está certa aqui. Não, está errada a conta que eu fiz. É isso mesmo que eu estava questionando, porque na verdade dá Não, 22,25. eu que bati errado. Eu bati 40 e... Essa foi tua dúvida também, né, 47, Madalena? 74. Sim. O 6 meu dava 22,25 e o dela deu 50,25. Não, doidice. 22. Aqui, 22,25. Não tem nem como. Acho que já é a fome. Tá? Certinho agora. Questão 8. Bora buscar. Questão 8. Deixa eu apagar esses cálculos aqui. Sim, gente, como é que a gente pode fazer para adiantar mais aulas? Não, porque tem sábado que eu não vou poder dar aula para vocês. Como é que está o horário de vocês durante a semana? A gente podia pegar assim de 7 às 9 de aula. O que vocês acham? Conversem com a turma Mas de todos vocês. os dias ou segundo, quarto? Não. Um dia da semana, talvez quarta-feira. Para mim está 7 de às boa. 9. Então, conversem com a turma de vocês. Vocês devem ter um grupo, né, do WhatsApp. Conversem, porque aí na outra semana vocês não teriam. Essa semana a gente já podia começar. Quarta-feira a aula. Mas eu vou botar no grupo também. Entendeu? Para resolver. Mas aí tem que ver aquela questão, professora. Se caso o aluno não conseguir assistir a aula presencial, vai ter computar gravado. a frequência dele ver a gravada? Vai ter gravado. Eu vou verificar quem assiste na gravada. Entendeu? Uhum. Não, para mim está tudo de boa. A pessoa pode faltar, mas aí quando ela acessar para verificar, para ler, para assistir a gravada, eu dou a frequência dela. Entendeu? Para mim está de boa, tranquilo. E até porque fica sempre gravada a nossa aula. Tá? Bora ver essa questão aí. Na sequência, o A1 é Essa 1. daí já me deu até fome. 2, que eu também estou morrendo de fome. Não tomei nem café. O A1 é 1. E o AN mais 1, que é o termo na frente, ele é o A1. Ele é 4 vezes o A1 mais 1 sobre 4, onde N é natural. Então, encontre o A4. O A40, esse termo aí, ele nem está dizendo que é PA, né? Isso aí é sequência. Isso aí é sequência. Bora ver quem seria o A1. Bora construir para ver se é uma PA ou não, né?
O A1 é 1. O A2, ele é 1 mais 1. Ele vai ser 4 vezes o A1 mais 1 sobre 4. Então, reparem que eu estou jogando aqui nessa fórmula. Por isso que eu não botei n igual a 1, eu botei n igual a 1 mais 1 para dar o A2. Então, meu A2 ele vai ser 4 vezes 1 mais 1 sobre 4. Então, ele é 5 sobre 4. Então, já tenho aqui 5 sobre 4. Para ver quem vai ser o A3. É o A2 mais 1. Então, é 4 vezes o A2 mais 1 sobre 4. Para a gente não trabalhar com fração sobre fração e tudo, não, dá até para fazer. Que o A3 ele vai ser 4 vezes 5 sobre 4 mais 1 sobre 4. Aí eu corto aqui, aqui, ó. Vai ficar 6 sobre 4. 6 sobre 4. Para ver se a gente tem uma sequência já. O primeiro é 1 a 1. O segundo é 5 sobre 4. O outro é 6 sobre 4. Então, reparem que isso aqui, daqui para cá, eu somei 1/4. Aí, daqui para cá, eu somei mais 1/4. Então, isso daqui vai me dar uma PA, onde eu tenho 1, 5/4, 6/4, daí em diante. Então, o A1 é 1, a razão é 1/4, e ele quer o A45. Então, posso dizer que o A45 ele é o A1 mais 44 R's. Então, o A45 ele vai ser 1 mais 44 vezes 1/4. Aí eu posso simplificar aqui 44 por 4, né? O A45 ele é 1 mais 11. O A45 é igual a 12. Alguma dúvida? Letra D. Alguma dúvida? Vendo você fazer é tão fácil, agora deixa a gente fazer sozinho.
fácil, né? Não é que seja fácil, sabe? Eu acho assim que é o estudar. Eu não me considero uma pessoa... Antes eu não era tão inteligente, eu era estudiosa. Hoje, eu acho que eu consigo ser os dois. Eu consegui ser inteligente, mas porque eu estudei muito. Tem coisas que agora, só de olhar assim, eu já pego. Às vezes nem preciso fazer conta, eu faço, só de cabeça, mas porque eu fui estudando bastante, entendeu? Eu acho que essa que o movimento, né, de quem é professor, de quem quer ser um bom professor, é sempre estudar. Sempre estudar muito. Quando cansar de estudar, eu sempre falo para os meus alunos, quando vocês cansarem de estudar, estudem mais. Sempre é assim. Entendeu? Deixa eu ver mais uma questão aqui. Está dando para entender? Na próxima aula, a gente pode até continuar a resolução dessas questões, entendeu? Próxima aula é quarta-feira. Ou então, se a professora colocar já o assunto novo, a gente já pega esse assunto novo. Questão 9. Eu não posso resolver todas para vocês, porque vocês também têm que tentar, né? Questão 9 da lista. Inserindo-se 5 números entre 18 e 96, de modo que a sequência seja uma PA. Determine o A3, uma PA. Tem-se que o A3 é igual a quanto? Ele quer o A3. Olha só. Quando ele diz que é inserir, ele tem aqui 18, aí o A2, o A3, o A4, o A5, o A6 e o 96. Quando ele bota, ele quer que coloque números aqui, que isso aqui vire uma PA. A minha pergunta é a seguinte: se for uma PA, quem é o meu A1? Quem é o meu N? Quanto é o meu A1 e quem é quantos termos eu tenho? Me respondem, por favor. O A1 seria o 18. O 18. O termo seria 2, que é o 18 e o 96, que você quer dizer? Números de termos vai ter essa PA. Quantos termos vai ter essa PA? É o N. Quantos termos? Hein? Tu conheces 2, mas quantos termos ele tem ao todo? 96. Não. 7 termos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 termos. Quem é o meu A7? 96. 96. Tu sabes qual é a confusão que se faz? É quem é o N e quem é o AN. O N é o número de termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 termos. E o AN é o meu último termo. Entendeu? Entenderam?
Entendi. Ainda tem a questão da razão. Agora eu vou saber como eu posso achar a razão. Porque para eu achar o A3, ele quer o A3. Mas se eu tiver razão, é mais fácil. Para eu achar a razão, que eu não sei, mas o que eu quero saber é o meu A3, então aqui eu vou botar 2 interrogações. Para eu achar a razão, eu penso o seguinte: o A7 eu tenho. Tenho A7? Tenho, Tem 96. 96. Eu tenho A1? 18. Então, o A7 é igual a 1 mais 6 R's, concordam? Concordo. Então, aqui vai ficar 96 igual a 7 mais 6 R's. Passo o 7 para cá, vai ficar 96 menos 7 é igual a 6 R's. Então, 6 R's é igual a 89. 89. Estou cansada de fazer conta. 89 dividido para 6, não pode dar assim. Está dando um valor tão estranho. Que 7 aqui, meu Deus, já é fome, só pode. De onde eu tirei esse 7 aqui? Se o resultado é 18. O A1 é 18, gente. Setenta e seis, 96 menos 18 dá igual a 78. Então, R é 78 dividido por 6. O R é igual a 13. Se o R é 13, olha aqui como fica PA. Nem vou fazer, nem escrevo a PA. Ele não quer o A3. O A3 vai ser o A1 mais 2 R's. Então, o A3 ele é o 18 mais 2 vezes 13. O A3 é igual a 18 mais 26. O A3 é igual a 44. Letra B. Alguma dúvida? Vocês concordam que tem que fazer exercício? Hein? Vocês concordam que tem que pegar o material e estudar sempre que postarem? É como se vocês tivessem aula mesmo, horário normal. Então, tem que pegar o material e postar. Postou, tem que resolver. Postou, tem que resolver, que senão vai acumulando matéria. E quando vocês verem, tem muita coisa para estudar, muita mesmo. Tá? Gente, a gente pode ficar com a aula até aí. Hoje foi cansativo para mim. Essa reunião no meio da aula, e depois entrou aluno de outra turma, e o fone e o áudio não está legal, tudo isso. Tá? Aula para a gente, eu vou botar no grupo o nosso horário de aula, se é quarta, se vai ser só quarta, que eu acho que vai ser mais de um dia, mas sempre eu vou gravar, tá bom? Alguma dúvida? Alguma dúvida?
Professora, eu vejo que tem uns e outros aqui, eu não sei quantos são, que são adventistas. Eles nunca vão assistir a aula online ao Pois é, vivo. no sábado, né? Isso. A gente poderia ver com a turma para entrar no consenso, porque eu acho interessante eles estarem acompanhando ao vivo, que às vezes a gente tem dúvida, a gente tira de imediato, eles não vão ter essa oportunidade. Então, Madalena, faz o seguinte, eu vou te dar essa tarefa. Verifica com a tua turma, porque já me falaram que tem alunos que são adventistas. Verifica quantos são, conversa com eles, vocês devem ter um grupo no WhatsApp. Conversa com eles um dia que eu fique melhor para todo mundo assistir, ou então para a maioria, tá? Aí tu me repassas, tá bom? Ok. Olha, fiquem com Deus. Deixa eu interromper logo aqui a gravação. Mas fiquem com Deus e tenham um excelente final de semana, um feliz Dia das Mães, tá? Que a gente tenha saúde para a gente enfrentar mais outras batalhas, tá bom? Verdade. Satisfação imensa. Na próxima aula eu faço uma chamada, tá bom? Até a próxima aula. Beijo para todos. Beijo. Tá, tchau, tchau. Tchau.